Olá pessoal, a gente vai dar início à nossa primeira videoaula aí, né, sobre elementos de máquinas, tá? Então vou colocar nos slides aqui, tá? Rodar a apresentação, tá? Desde explicar. Então, como foi conversado anteriormente já, né, falei sobre colocar as videoaulas, que seria a forma melhor de todos poderem visualizar essas aulas, né? Poderem ver e rever, já que eu vou colocar ela lá no Google Class, certo? No formato de vídeo. Então, nossa proposta aqui é ser breve, trabalhar aí dentro de um tempo, né, de 15 minutos, fazer então até 15 minutos, conforme a gente puder, até onde a gente possa, e depois começar outro vídeo de 15 minutos, para que a gente não se prolongue tanto. Então, vou até colocar o cronômetro aqui, para rodar. Eu queria chamar a atenção sobre alguns pontos, né, que são importantes aqui, logo de início. Primeiro, é que você está me vendo aí, né? Daqui a pouco eu vou tirar essa imagem minha, tá, para ficar só o slide. Mas, então, sendo um vídeo gravado, para que vocês vejam a autenticidade também, questão de direitos autorais, então não divulguem o vídeo, não divulguem as aulas, né, na internet para outras pessoas, sem a minha autorização, já que isso tem um direito autoral meu aí, tem um propósito específico das nossas aulas aqui, do curso de Engenharia Mecânica, né, da FUCAP, nesse momento aí em que não podemos estar presencialmente reunidos. Então, para que fique registrado isso, né? São as aulas da FUCAP, de elementos de máquina, da disciplina elementos de máquina. Eu sou o professor Dr. João Cláudio, tá? Então, tem a minha autoria aí. A gente vai começar, então. O assunto, então, que nós vamos iniciar aqui é sobre engrenagens, tá? E é uma continuidade do assunto que a gente já viu, né, anteriormente, que foi de eixos, certo? Dimensionamento de eixos. Então, o nosso foco aqui é dimensionamento das engrenagens, dos vários tipos de engrenagens que nós vamos ver aqui, as suas características geométricas e construtivas e também as suas aplicações, né? Os tipos de aplicação que vai de encontro à característica, então, construtiva e geométrica desse elemento de máquina chamado engrenagem. Então, qual é o propósito, então, das engrenagens, né? Transmitir potência mecânica, como a gente já vem falando, né? Essas engrenagens são suportadas por eixos. Então, nós vimos os objetivos dos eixos árvores, são aqueles eixos que giram, né? Que transmitem movimento, força, né? Torque, velocidade, que aí então nós temos a potência mecânica necessária ao movimento de mecanismos e máquinas, tá? De uma forma geral. Então, toda vez que eu precisar transferir potência mecânica de um eixo para o outro, eu utilizo essas rodas dentadas aí, que são engrenagens, certo? Então, veja que para o dimensionamento de eixos, nós usamos teorias de movimento circular, né, de resistência dos materiais, e aqui também, na questão de dimensionamento de engrenagens, vamos utilizar a mesma teoria do movimento circular e de resistência dos materiais, né? Então, os dois elementos, as engrenagens estão acopladas a eixos, né? Estão em eixos, né? Já que o objetivo é esse da engrenagem, ela é um elo entre eixos, nessa transmissão de potência, tá?
Então, só para ficar mais contextualizado onde nós estamos aí dentro desses elementos de máquinas que são as engrenagens. Ok? Eu vou tirar aqui o vídeo só para ficar apenas com os slides. Certo? Então vamos lá, vamos começar, né? Então, alguma coisa sobre a contextualização nós já falamos, sobre as engrenagens, que é essa questão da transmissão de potência mecânica, né? E aí principalmente nós temos no movimento circular a força tangencial, lembrando, já falamos sobre esse assunto, torque, né? E velocidade angular, que é a velocidade do eixo, e a velocidade periférica, que é a velocidade na linha de engrenamento dos dentes. Certo? Então, essas rodas dentadas possuem geometrias próprias aí, que podemos observar nas figuras. Falando de engrenagem, então nós sempre temos uma engrenagem chamada motora, que é aquela qual está transmitindo a potência mecânica para a engrenagem movida, que é a outra engrenagem. Então, só lembrando, quando nós temos sistemas de redução, os redutores, né, de velocidade, nós estamos reduzindo a velocidade e aumentando o torque no eixo movido, né? Então, essa potência está transmitindo. E, inversamente, nós temos as transmissões ampliadoras de velocidade, ao qual o objetivo é ampliar a velocidade, mas com isso eu tenho uma perda de torque, né? Tá? E, lógico, toda perda por atrito que existe entre qualquer sistema mecânico em que eu tenha atrito, que é o nosso caso aqui dos sistemas de transmissão por engrenagem. No primeiro momento, essas perdas por atrito são desprezadas. Né? Então, dei uma lida no material. Nosso objetivo aqui não é ler esse material, mas fazer alguma explanação dentro de cada lâmina, né? Para que você, ao ver o vídeo e ao ler o texto da lâmina, o material, lembrando que esses slides foram disponibilizados em PDF, então dei uma lida. A lida ela é complementar ao vídeo, né? Não devem ficar somente no vídeo, já que eu não vou ler aqui os slides, tá? Eu vou fazer breves explicações sobre os slides. Então, a primeira engrenagem, a mais simples, né, delas, são as engrenagens cilíndricas de dentes retos, são as mais comuns, né? Por quê? Porque elas são de menor custo e aplicadas a sistemas de menor rotação, tá? Então, elas são mais simples para fabricar, acaba se tendo um menor custo. Também tem uma simplicidade menor em termos de manutenção. Então, para sistemas mais simples, elas são muito bem empregadas, né? Contudo, elas têm algumas desvantagens, então é importante falar sobre isso, vantagens e desvantagens, né? É uma coisa que a gente vai falar relativo a vários tipos de engrenagem. No caso das dentes retas, as vantagens. Ela tem certa precisão, porque o escorregamento é mínimo, né? A menor distância entre os eixos e uma relação cinemática bem definida. Isso aí a maioria delas tem, né? Uma das grandes vantagens em termos de aplicação é o menor custo, né? Então, em termos de desvantagem, que é o que a gente vai ter quando existir essas desvantagens, se elas forem consideráveis, é usar um outro tipo de engrenagem. Então, ruído, por exemplo, esse tipo de engrenagem dá muito ruído, né? Um exemplo clássico que temos, que quase todos vivem, é a marcha ré de qualquer veículo. Você observa que quando se engata a marcha ré e se anda de marcha ré, você ouve um zumbido, né? Aquele zumbido é característico, então, da engrenagem de dente reto em alta rotação.
Então, se você tem rotações elevadas, deve-se evitar esse tipo de engrenagem, a não ser que esse ruído não gere algum incômodo, né? Como no veículo a marcha ré é um pequeno deslocamento que se faz, então isso não gera grandes problemas. Apesar de que as montadoras já têm substituído essas engrenagens porque gera algum incômodo, né, em categorias de veículos mais superiores. Então, é um ruído característico aí. Se o equipamento não tiver necessidade de minimizar esse ruído, pode-se usar tranquilamente. A outra questão é potência, né? Ela não é adequada para potências elevadas, considerando essa geometria de dente aí. Os ruídos, as cargas vão ser muito altas, isso pode gerar quebras aí, então, né? Ela não é muito adequada, então tem uma área pequena, acaba tendo uma área pequena de engrenamento, ok? Então a primeira engrenagem, a mais simples, é essa daí. Também na parte de dimensionamento é a primeira que vamos ver. O segundo tipo de engrenagem são engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, né? Então elas vieram, né, para suprir alguma deficiência das engrenagens de dentes retos. Tá? Então, quais são essas deficiências das engrenagens de dente reto? O ruído a gente viu, então essa engrenagem de dente helicoidal é mais silenciosa e essas são aplicadas exatamente nos veículos. Né? As outras marchas, então, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta marcha, são engrenagens helicoidais, né, de dentes, engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Então, observe, por que a gente está usando o termo cilíndrico, né, no início aí da helicoidal? Porque existem as cônicas, né? Então, existem as engrenagens cilíndricas, que nós vimos nesse formato, ela é reta, e as cônicas que a gente vai entrar nelas. Tanto existem cônicas com dentes retos como com dentes helicoidais também. E aí ela tem uma aplicação, tem um objetivo também específico que a gente vai falar um pouco mais na frente aí. Então, essas já permitem rotações maiores também, tá? Então, observe bem o formato dos dentes. Elas também são muito utilizadas esse tipo de engrenagem, sempre suprindo a deficiência das dentes retos, né? Então, qual é a vantagem dela? Maior potência do que as dentes retas. O engrenamento é mais gradual, mais suave, então isso minimiza o ruído, né? É o motivo pelo qual o ruído é menor. Consegue-se uma transmissão com um ângulo, nós vimos, ela pode ser, as retas são somente eixos paralelos, e aqui já consegue ter algum nível de inclinação nesses eixos. Né? E menor ruído, como já foi falado bastante. Desvantagem, ela obviamente vai ter um maior custo, então tudo que é melhor vai ter um maior custo. Isso é uma consequência, não é uma regra exata, mas quase sempre isso vai acontecer. Então, esse é o caso aqui, porque há uma complexidade maior na fabricação. Então, há critérios mais rigorosos de fabricação. Tá? Uma das principais desvantagens, principalmente vai impactar na questão do dimensionamento dessas engrenagens, é a questão dessa solicitação na direção axial do eixo. Né? Então, eu vou ter uma componente aí que é na direção do eixo por causa da inclinação do ângulo de hélice dessa engrenagem. E isso deve ser considerado no momento do dimensionamento dessas engrenagens. Tá? Então ela acaba tendo maior atrito também, porque a área, né, de contato acaba sendo maior. Tá? E aí ela vai exigir um pouco de lubrificação melhor, uma melhor lubrificação. É o caso aí. Então, essas engrenagens são usadas nessas caixas de transmissão de veículos, onde você tem praticamente a transmissão num banho de óleo. Então, a lubrificação é abundante. Né? Nos redutores também, óleos especiais e elas estão praticamente em banho de óleo, não é uma lubrificação simples. Né? E outro tipo, então, aí, de engrenagens cilíndricas também, dos dentes internos. Então, são dentes retos,
mas só que a engrenagem interna. A gente precisa saber que existe esse tipo de engrenagem, ela tem aplicações próprias, né? Nesse caso aí que nós estamos vendo na figura, é um tipo de conjunto, né, que distribui bem uniformemente a carga, até porque eu tenho vários, observe que eu tenho vários dentes engrenados. Então, isso que acontece. Ela é necessária quando eu tenho esforços maiores. Esse tipo de configuração aí interna é quando eu preciso realmente de ter esforços maiores em espaços reduzidos. Porque com isso eu vou ter, observe aí, eu vou ter vários dentes engrenados, né, cooperando na resistência dessa peça. Então, eu vou poder que ela seja... A questão da resistência do elemento de máquina, lembra que a gente vem falando sobre isso, ela é diretamente proporcional a essa robustez da geometria, né? Então, e essa potência mecânica que está sendo transmitida, que é o que gera os esforços nesses elementos, aí nas engrenagens e nos eixos, então quanto maior ela for, maior vai ser esse esforço, né? Tá? Então, existem formas de eu conseguir distribuir melhor essas cargas, né? Tá? Porque mesmo aí, no caso, eu poderia ter uma engrenagem extremamente forte. Lembra, o material está cooperando com a resistência, resistência mecânica. Então, posso ter um material extremamente resistente, só que a questão, às vezes, é que pode gerar um desequilíbrio, que pode ser o caso, pela potência muito elevada, ou seja, o elemento, a engrenagem resiste ao esforço, mas o desequilíbrio de cargas pode gerar vibrações, pode gerar tendências, etc. Certo? Então, são aplicadas em situações mais específicas esse tipo de conjunto aí. Assim como o sistema de planetárias, tá? Também são em situações mais específicas e elas têm o mesmo objetivo. Veja, tem engrenagem com dentes internos, né? Tá? E várias engrenagens. Então, o que a gente vê claramente é que tem não só uma engrenagem engrenada e cooperando no movimento, né? Há várias engrenagens cooperando, então, nessa transmissão de potência. As engrenagens que são chamadas cremalheiras, são retas, né? Tá? Então, ela tem um objetivo de transformar o movimento circular em movimento linear, né? Longitudinal, que é o caso da cremalheira aí, né? Usada em sistemas onde eu quero transformar o movimento. Então, o objetivo aí é específico, transformar esse movimento circular. Por exemplo, se eu tenho um motor elétrico ligado nessa engrenagem, no eixo, essa engrenagem, né, circular, ligada ao eixo do motor elétrico, eu quero transmitir esse movimento num movimento de correr, né, como o caso aí clássico dos portões automatizados. Aí, os motores elétricos então possuem um sistema desse, né, que o motor elétrico faz correr o portão que está ligado a uma cremalheira. Certo? A engrenagem cônica com dentes retos, nós falamos aí então já falamos das engrenagens de dente reto, e agora essas engrenagens podem ser cônicas. Qual o objetivo de fazer uma engrenagem dente reto cônica? A posição do eixo, o ângulo entre os eixos, né? Então vai existir um momento que eu tenho necessidade que esses eixos não sejam paralelos, que eles sejam ortogonais, por exemplo, em 90 graus, que é o caso dessas figuras. Então, nesse caso, eu devo usar uma engrenagem cônica, tá? Mas observe que ela tem os dentes ainda retos. Então, posso usar vários tipos de ângulos aí. 90 é o exemplo que está sendo mostrado na figura, mas pode haver 30, 60, tá? Então, toda vez que eu precisar que esses eixos sejam inclinar, tenham uma angulação diferente de serem paralelos entre si, eu devo utilizar
engrenagens cônicas, certo? E esse ângulo de conicidade é exatamente a inclinação que eu vou ter entre os eixos. Então, só para chamar a atenção que cada tipo de engrenagem vai ter, então, características de dimensionamento, né, diferentes em virtude dessa geometria. A geometria vai influenciar. Observe que aqui já há uma complexidade maior geométrica e isso vai influenciar diretamente no dimensionamento. Também, na fabricação, complexidade geométrica gera complexidade de fabricação. Então, também vai colaborar no aumento de custos devido ao aumento na complexidade de fabricação. Tá? As engrenagens cilíndricas com dentes em V são engrenagens, basicamente, helicoidais, né, que nós já vimos, só que com dois ângulos de inclinação. Tá? Então, ela pode ser, observe o que eu vou chamar a atenção aqui, o iluminador, né? Aqui. Então, observe que ela pode ser, essa em V normalmente pode ser uma fabricação única, uma peça única, que é o caso aqui, tá? Ou ela pode ser a união de duas engrenagens helicoidais, tá vendo? Então aqui são duas peças que estão unidas no mesmo eixo, tá? Fazendo essa função em V. Qual o objetivo disso aqui, né? Lembra que nós falamos da engrenagem helicoidal? Ela gera uma componente de força no sentido axial do eixo, certo? No sentido dos mancais. Então, ela vai gerar essa componente que não existe na engrenagem dente reto. Para eu compensar essa componente, ou seja, para eu anular essa força, eu utilizo esse tipo de engrenagem aqui, certo? Então, essa engrenagem V, que nada mais é que duas engrenagens helicoidais, esses dois vetores de força, um para cada lado, vai se anular. Então não tenho mais o efeito da força axial ao eixo. Também é uma aplicação específica que seja necessária. Quando eu utilizo a helicoidal, eu tenho que compensar isso nos mancais, né? Os pontos de apoio devem ser compensados. Essa questão aí. Ok? Então, no segmento aqui, só eu quero fechar, já temos 20 minutos aqui, né? Desculpa. Eu quero fechar aqui nesse ponto, tá? Para não ficar muito maçante, muito longo o vídeo. Já temos 20 minutos, aí como eu fiz uma introdução toda inicial, então nosso limite aqui é 20 minutos. Só para falar das vantagens e das desvantagens, então, aqui desse tipo de engrenagem, que na verdade eu já falei, né? Então, assim, ela vai ter as várias características das helicoidais. E ainda com vantagens sobre as helicoidais, porque ela anula as forças. Então, tá aqui, anula as forças axiais, tá? O engrenamento é suave, menor ruído, igual ao helicoidal. Pode transmitir grande potência igual ao helicoidal. Só que isso tem um maior custo, ela tem uma complexidade maior de fabricação. Ok? Então, eu vou estar encerrando minha aula aqui, essa primeira parte, tá? Depois eu vou entrar, então, com a continuidade a outros tipos de engrenagem, para nós vermos aqui. Então, vou tirar aqui, vou fechar o vídeo. Bons estudos aí, deem uma olhada, podem ver e rever.